Olá, galerinha do nono, tudo bem com vocês? Bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Hoje iremos fazer a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre. Vamos lá? Nossa revisão vai começar pelo capítulo 1. Quais foram os 4 fatores que acabaram por influenciar diretamente o estopim da Grande Guerra? Foi o revanchismo, a Grande Sérvia, o pan-islamismo e o pan-germanismo. Iremos focar em pan-germanismo. O pan-germanismo ele foi um movimento político originado na Alemanha ainda no século XIX, que tinha o objetivo de unificar o Estado alemão e todos os territórios que tivessem a mesma origem, cultura e falassem o mesmo idioma, ou seja, tivessem a origem germânica. Outro ponto importante também é que após a Primeira Guerra Mundial aconteceu o Tratado de Versalhes, foi assinado o Tratado de Versalhes. Esse tratado substituiu as propostas de Wilson, do presidente Wilson dos Estados Unidos. Então vamos lá. Vou citar alguns pontos do Tratado de Versalhes. Foi a devolução deles, a devolução do território da Alsácia, Lorena à França, porque esse território pertencia aos franceses antes da Primeira Guerra Mundial. Outro ponto, o contingente militar alemão ele foi reduzido ainda mais em relação aos 14 pontos de Wilson. A Alemanha só poderia ter 100 mil soldados. Outro ponto importante é que a Alemanha teve que pagar uma indenização à Tríplice Entente no valor de 269 milhões de marcos ouro. Esses foram alguns pontos do Tratado de Versalhes. Qual era o lema dos bolcheviques? Também está no nosso capítulo 1. O lema deles era paz, pão e terra. Vamos lá levantar aqui o significado de cada ponto desse lema. Primeiro lema, paz. A paz significava o fim da participação na Primeira Guerra Mundial, principal causadora da crise econômica vivida pelos russos. O pão, ele era o símbolo para que acabasse a fome e a miséria, dando condições para que todos se apropriassem do que eles mesmos produziam. E a terra simbolizava o direito de ter um trabalho digno e ter onde produzir bens de consumo. Esse é o significado do lema pão, terra e paz dos bolcheviques. Os bolcheviques, eles tinham a Guarda Vermelha. E quem eram? Quem eram eles? Era uma força paramilitar responsável inicialmente para assumir as atividades e garantir a Revolução Bolchevique, mas que depois eles teriam o papel de defender o governo proletário, tá? Quais foram os motivos que levaram à quebra da Bolsa de Nova York? Um ponto, a superprodução agrícola e industrial. Segundo ponto, diminuição nos níveis de exportação. E o outro ponto, a queda nos preços no mercado interno. Agora iremos abordar o surrealismo. O surrealismo propõe a quebra da barreira que separa o real do sonho, criando uma realidade mais ampla, que é a surrealidade. O surrealismo nasceu em Paris na década de 1920. Ele foi inserido nos contextos das vanguardas, que viriam, a definir o modernismo no período entre as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Vamos abordar agora a Semana de Arte Moderna, página 66. Esse movimento, ele redescobriu o Brasil, ajudou na formação da identidade, a identidade artística. Esse movimento também revitalizou os temas nacionais e também houve também a reinterpretação da nossa realidade. As obras, elas buscaram colocar mais o nosso cotidiano, começaram a relatar mais a vida dos brasileiros. Por isso foi muito importante a Semana de Arte Moderna no Brasil. Iremos abordar agora o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a ação preconceituosa realizada por um grupo de etnias com o mesmo idioma e cultura contra outros grupos que não possuam estas características. Quer dizer que é uma certa discriminação de um povo, de uma nação contra outra nação que não fale o mesmo idioma e que não tenha a mesma cultura. Iremos abordar agora o nazismo. O que foi o nazismo? O nazismo é uma concepção política criada por Adolf Hitler, que se enquadra num regime totalitarista e foi a base ideológica do Partido Nazista da Alemanha, que tinha uma postura ultradireita. Iremos abordar agora o antissemitismo. O antissemitismo, ele consistia também em um preconceito. E esse preconceito era na perseguição e discriminação à nação contra povos semitas, principalmente os judeus. Milhões de judeus foram assassinados nas cidades e principalmente nos campos de concentração, através de experiências químicas e biológicas. Então, esse antissemitismo é o preconceito, a perseguição e a discriminação contra povos semitas. Agora iremos abordar os principais motivos que levaram ao surgimento dos regimes totalitários. Primeiro, foi a Grande Depressão Econômica, que gerava miséria e desemprego. Segundo, as revoltas sociais que estavam acontecendo começaram a ameaçar as nações. Então, eles tiveram que sufocar, eles tiveram que controlar. Outro ponto, medo de que acontecesse uma revolução nos moldes ocorridos na Rússia em 1917, que derrubaram o poder czarista. Vocês lembram? Isso, está no nosso capítulo, finalzinho do capítulo 1. Então, com esse medo do socialismo e do comunismo, esse medo atormentava a todos, inclusive a burguesia, que para garantir os seus negócios, o que foi que a burguesia fez? Aceitou passivamente a chegada ao poder dos líderes totalitários. Essa foi a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa do primeiro bimestre. Agora iremos fazer a correção do PDF que foi mandado para vocês na semana passada. Primeiro tópico da nossa revisão. Cite 2 pontos do Tratado de Versalhes. Primeiro, devolução do território da Alsácia-Lorena à França. Segundo, contingente militar alemão foi reduzido ainda mais em relação aos pontos de Wilson. A Alemanha só poderia ter 100.000 soldados. Explique pangermanismo. É um movimento político originado na Alemanha ainda no século XIX, que tinha o objetivo de unificar o Estado alemão e todos os territórios que tivessem a mesma origem, cultura e falassem o mesmo idioma, ou seja, tivessem a origem germânica. Outra questão, a 3. O lema dos bolcheviques era
Paz, pão e terra. Explique o significado desse lema. Você irá explicar cada um desses. A paz significa o fim da participação na Primeira Guerra Mundial, principal causadora da crise econômica vivida pelos russos. Pão, símbolo para que acabassem a fome e a miséria, dando condições para que todos se apropriassem do que eles mesmos produzissem. Terra simbolizava o direito de ter um trabalho digno e ter onde produzir bens de consumo. Questão 4. Quem era a Guarda Vermelha? Uma força paramilitar responsável inicialmente por assumir as atividades militares e garantir a revolução. Questão 5. Cite os principais motivos que levaram à quebra da Bolsa de Nova York: superprodução agrícola e industrial, diminuição nos níveis de exportação e a queda nos preços no mercado interno. Explique surrealismo. É a questão 6. Propõe a quebra da barreira que separa o real do sonho, criando uma realidade mais ampla, a surrealidade. Questão 7. Qual foi a importância da Semana de Arte Moderna para o Brasil? Foi importante para a formação de uma identidade artística, o que foi fundamental. Redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Questão 8. Comente sobre o etnocentrismo. É uma ação preconceituosa realizada por um grupo de etnias com o mesmo idioma e cultura contra outros grupos que possuam características diferentes. Questão 9. O que é nazismo? É uma concepção política criada por Adolf Hitler que se enquadra no regime totalitarista e foi a base ideológica do Partido Nazista da Alemanha, que tinha uma postura ultradireita. Questão 11. Cite um dos principais motivos que levaram ao surgimento dos regimes totalitários. A Grande Depressão Econômica, que gerava miséria e desemprego. Tá bom? Aqui termina a nossa revisão para atividade avaliativa e a correção de nossas atividades para a nossa prova. Então, vocês estudem a nossa revisão. Quem tiver o livro, dá uma olhadinha no livro, lê o livro para reforçar os estudos, tá bom? Boa prova e bom estudo para vocês. Tá bom, nono ano? Fiquem com Deus e se cuidem. Beijos. Tchau.